Todos. Hoje nós estamos no meu quarto porque a internet está ruim. Então eu resolvi vir aqui para o quarto para ver se a gente consegue fazer a live, né? Vamos ver se a internet coopera, deixa eu fazer a minha live em paz, se eu consigo me reunir com a minha comunidade eclesial, né? E a gente deve esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver se o pessoal chega. Hoje nós estamos assim com um certo sol no Rio, mas assim, sinceramente, acho que está meio frio, sabe? Para eu que sou asmático, melhora pouca coisa. Nem estou muito animado hoje não, hoje eu estou meio devagar, sabe, pessoal, porque a coisa está feia. Também fica meio torto aqui no quarto, é diferente da sala, eu preciso ficar meio torto assim de vez em quando para ver as coisas, tá? Mas não tem problema não. Quem é que está chegando aí? João Paulo, paz e bem. Quem é que é a outra pessoa que chegou que eu não estou reconhecendo? Paz e bem para você. Moema, paz e bem. Fátima Berni, paz e bem. CJ Figueiredo, eu não sei quem é. Paz e bem, CJ, mas me diga quem você é. Algarte, paz e bem, Algarte. Tô esperando. É um problema, sabe? Às vezes eu precisava ter uma tela enorme para eu poder ver a face das pessoas. Djalma, Doraci, paz e bem. Né? Hoje a leitura é muito interessante. Eu resolvi dar uma interpretação heterodoxa. Gostaram da palavra heterodoxa? Uma palavra elegante para diferente. É só para dar um charme, assim, entendeu? Né? Mas ela tem um motivo. Essa interpretação, assim, diferente, ela tem um motivo, né? Ela vem meio que de encontro a outras coisas que eu tenho falado aqui para vocês, né? Então nós estamos no primeiro momento, no momento da acolhida, esperando o pessoal chegar. Eu aqui no meu improviso de sempre, né? Aqui no quarto é mais improvisado ainda do que na sala. Porque na sala ainda dá para usar o suporte do celular, mas aqui nem isso dá. E antes que alguém pergunte, meu suporte de celular não é profissional, é daquele suporte improvisado mesmo que a gente arruma por aí, né? Tudo improvisado, é uma improvisação total. Aqui eu estou segurando na mão, aí para não tremer muito eu apoio o ombro na guarda da cadeira, fico de lado assim. Né? Mas é o que dá. É o que dá para fazer. Mas não tem problema não, o importante é a gente conversar, refletir sobre a palavra do Senhor, né? Hoje que é domingo, que é o dia realmente da gente pensar na palavra do Senhor. Todo dia a gente devia ter um momento da gente viver a palavra do Senhor. Nem que a gente, assim, lesse a palavra do Senhor. Lesse só o Evangelho, não precisa ler a leitura toda não, lê só o Evangelho. Né? Lê um pedaço do Evangelho, ou lê o Evangelho do dia. E pensa assim, o que isso significa para mim hoje? Tá entendendo? Né? Daqui a mais um pouquinho a gente começa, tá, pessoal? Eu vivo dizendo, não é uma questão do número de pessoas, é uma questão mesmo de só aquele tempo pensado para isso, né? E aí a gente faz a leitura, a reflexão, a gente ouve as opiniões. Parece que a internet está travando.
Moema, a internet está horrível. Eu vim aqui pro quarto, entendeu? Para ver se eu consigo. Porque a internet da casa mesmo está muito ruim. Eu pus inclusive o 4G e o Wi-Fi para ver se os dois juntos faz alguma diferença. Se entra pelo um ou entra pelo outro. Está muito ruim a internet hoje. Mas fazia tempo que ela não estava tão ruim assim, sabe? Não é? Porque a internet é assim, todas são lindas, maravilhosas quando você vai comprar. Né? Quando você vai contratar o serviço, são todas fantásticas. Aí na hora, no dia a dia, elas dão problema todas. É uma desgraça. Bom, vamos começar, pessoal? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? Alguns dizem que é João Batista. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outra ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: felizes é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui fazendo a leitura, a Diane e o Torre entraram. Paz e bem, Diane e Torre, sejam bem-vindos. Moema comentou: se eu pudesse, passaria todos os domingos no Jair. Interessante essa sua observação, sabe, Moema, a gente pode incluí-la na nossa homilia. Né? A homilia de hoje é conhecida, né, por esse momento, essa fala de Jesus para Pedro, né, com esse pede sobre a sua peregrinação. E podemos ter um link com a gente. E aqui eu quero trazer para a gente uma reflexão sobre o poder das chaves. Né? Esse termo poder das chaves não raro é utilizado. Né? É claro que, né, nós que seguimos Jesus, nós sabemos, nós já ouvimos o poder das chaves, né, que foram dadas, né, no céu, a terra será ligada no céu, o que for desligado no céu será desligado. É claro que, de acordo que existem algumas discordâncias quando o som melhorou. Espero que tenha melhorado. Teve uma vez que eu estava no quarto, deu esse problema, eu mexi para cá, mexi para lá, melhorou. Não sei muito bem o que houve até hoje. Vamos ver. Sumiu o som de oral, pessoal? Oi! Oi, o som voltou? Vocês estão me ouvindo agora? Caiu o áudio.
Eu estou tentando fazer o som funcionar. Estou tentando fazer o som funcionar. Tá estranho. O som voltou agora? Vocês estão me ouvindo? Hein? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Responde aí. Oi. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Voltou? Beleza. Graças a Deus. Não sei o que houve, não, mas voltou. Vamos nós, pessoal. A gente tem que entender muito bem o que é o poder das chaves, tá? O que isso representa. Talvez para vocês entenderem o poder das chaves, seja importante vocês verem a primeira leitura de hoje. Na primeira leitura de hoje, o rei Ezequias, ele retira o primeiro-ministro. Olha, primeiro-ministro, você é corrupto, você é um mau administrador, você não está cuidando do povo. Então, fora! Entrou alguém. Flávia Pedrini. Paz e bem, Flávia. Bom, então vamos entender bem. Ele tira esse administrador e coloca um outro no lugar. E ele vira para esse outro e fala assim: eu vou te dar as chaves da casa de Davi. E tudo que você ligar aqui estará ligado e ninguém poderá desligar. E tudo que você desligar estará desligado e ninguém poderá ligar. Isso é uma frase de um dos profetas. Especificamente, isso faz parte do livro de Isaías. O Evangelho de Mateus é escrito para os judeus, então os judeus sabem isso. Quando Jesus vai falar, eu te darei as chaves do reino, para os judeus que estavam ouvindo, eles na mesma hora fizeram um paralelo. Ele está dando para Pedro as chaves do reino que nem o rei Ezequias deu lá no livro de Isaías. E ele usa, inclusive, a mesma figura. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, essa expressão é uma expressão muito clara para o povo judeu. Talvez para nós não seja, mas para o povo judeu é. Mas tem uma coisa que talvez não fique muito clara na cabeça da gente, né? Que é o seguinte, ele fala assim: sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca a vencerá. E, de certa forma, é estranho para a gente achar que o poder do inferno nunca vai vencer. Porque o que tem a chave a ver com o poder do inferno? Né? Se a gente pensar bem, né? Se a gente olhar a cultura habitual nossa, né? Várias vezes o demônio parece mais poderoso que nós, né? Ou pior ainda, vocês já notaram como os homens maus são mais eficazes na maldade do que os homens bons na bondade? Né? Se eu escolher não ser violento como eu escolho, quando eu for enfrentar um homem violento, eu já estou naturalmente em desvantagem. Né? Se eu escolho pautar minha vida pela justiça, pela verdade, pelo reto cuidar, eu tenho pouca chance contra alguém que optou por ser injusto, mentiroso e que quer se dar bem e não cuidar dos outros. Então, como é possível nós superarmos o mal? Como é possível que nós realmente possamos vencer
o que há de mal no mundo. E sabe, e aí é que a leitura, a segunda leitura, é muito interessante. Porque Paulo vira e fala assim: quem é que pode dar conselho para Deus? Quem é que pode realmente entender o juízo do Senhor? Quem é que pode dizer que compreende plenamente o seu raciocínio? Não é? É por isso, inclusive, que quando Pedro fala que Jesus é o Filho de Deus vivo, Jesus fala: parabéns, Pedro, porque não foi um homem que te revelou isso. Se você entendeu o plano da salvação, não é porque você é homem ou porque algum homem te ensinou isso. Foi meu Pai que está no céu que te revelou isso. Porque há certas coisas que a gente só pode entender mediante a fé. Se a gente não tiver fé, a gente não consegue entender. E às vezes algumas coisas é difícil de entender até tendo fé. Porque, como disse Paulo, nem tudo é tão fácil de entender assim. Né? Tomem muito cuidado com aquela pessoa que tem todas as respostas. Não, eu sou um seguidor de Jesus perfeito, eu sei todas as respostas. Quem sabe todas as respostas é porque nunca fez as perguntas. Tá? Mas existe um pedaço na primeira leitura que as pessoas não prestaram atenção. Quando o rei Ezequias entrega as chaves da casa de Davi para o novo administrador, ele fala assim: você será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Jacó. Observe então que no mesmo momento que ele entrega as chaves da casa de Davi, ele entrega o povo de Jerusalém e a casa de Jacó para aquele homem, para que ele cuidasse como um pai. E aí me veio à cabeça o final do Evangelho de João. Porque no final do Evangelho de João, Pedro se encontra com Jesus, né? E Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro imediatamente responde: sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Isso se faz 3 vezes. Apacentar é cuidar, proteger, né? E se a gente pensar bem, qual é o papel de um pai? Né? Nós temos aqui alguns pais, né? O Torre é um pai, o Djalma é um pai. Eu pergunto a vocês, qual é o papel do pai? O papel do pai não é cuidar e proteger, né? A minha relação que eu tenho com meus filhos na fé é uma relação de cuidado e proteção. Então, nota bem, aquela mesma fala que o administrador, o que o rei faz para o administrador na primeira leitura, você será um pai. Oi, Suzana, paz e bem. A mesma fala que o rei Ezequias faz para o administrador, você tem que ser um pai para essas pessoas. Jesus fala depois para Pedro: você tem que ser um pai para as minhas ovelhas. Então a gente tem que entender que o poder das chaves não é força. O poder das chaves não é hierarquia. O poder das chaves não é mando. O grande poder das chaves é o serviço. O grande poder das chaves é a acolhida. O grande poder das chaves é perdão, misericórdia. Não é? Realmente, quando Jesus dá o poder das chaves, ele dá o poder das chaves para que nós possamos exercê-lo numa perspectiva de cuidado. E enquanto
nós, seguidores de Jesus, nós, Igreja de Jesus, estivermos dispostos a cuidar dos nossos irmãos, das nossas irmãs, acolher aqueles que vêm ao nosso encontro, proteger aqueles que precisam de proteção, cuidar daqueles que precisam de cuidado. Me desculpe, o inferno não vai ter lugar. Oi, Paulo, paz e bem. O inferno não vai poder mandar e vencer a igreja. Os homens maus não poderão vencer a igreja. Os violentos não poderão vencer a igreja. Não porque ela tem algum poder ou alguma força especial. Quem tem é Deus. Né? Mas pelo simples fato de que toda vez que nós nos pomos a serviço dos nossos irmãos e das nossas irmãs, nosso exemplo muda o mundo. Cada vez que um de vocês se dispôs a ajudar alguém, vocês estão agindo como igreja. O mesmo poder das chaves que permite as grandes decisões, as grandes opiniões, que determinam os rumos daqueles que seguem a Jesus, é o poder das chaves que dá esmola ao mendigo, que dá um cobertor no frio, que ajuda alguém a aprender a ler e escrever numa escola comunitária. Não há, a gente tem que entender que a igreja é uma coisa só. E que se ela tem o poder das chaves, não é para que ela seja grande, porque não é na grandeza que se realiza a obra de Jesus. A obra de Jesus se realiza em cada momento, em cada conversa. E é claro que às vezes tudo é difícil. É claro que às vezes nós sentimos que estamos perdendo. É claro que em alguns momentos a gente olha e fala assim, para que eu estou fazendo isso? Eu não vou mudar o mundo. Mas em momento algum nos foi pedido para mudar o mundo. O que nos foi pedido e nos é pedido e sempre será pedido é cuidar dos nossos irmãos. É apacentar as ovelhas que nós podemos apacentar. É ir ao encontro daquele irmão, daquela irmã que precisa de nós. Né? Em momento algum nos foi pedida a obra grandiosa. Não. Nos foi pedido carinho e cuidado com cada irmão que encontramos no caminho. A gente tem que parar de achar que a vida nossa é feita para a grandeza. A nossa vida é feita para o cuidado. Né? Se vocês olharem, a gente tem que valorizar, né, a visão de uma comunidade de fé e de amor. E a fé um pouco é isso, tá entendendo? A fé é um pouco assim, a gente dizer e talvez ainda não entender completamente. Como eu já falei, né? Por exemplo, amanhã eu vou por telemedicina atender presos, né? E aí algumas pessoas viram para mim e falam assim, Bernardo, mas será que você vai mudar a cabeça de alguém que está lá? Não sei. A única resposta que eu posso dar, se eu quiser ser sincero, é não sei. Mas para ser mais sincero ainda, não é esse o meu objetivo. Eu não estou indo atender aquelas pessoas para mudar a cabeça delas. Eu estou indo atender aquelas pessoas porque elas precisam ser cuidadas. E aí, assim, já no exercício de fé, eu preciso atender aquelas pessoas porque é Jesus que está ali e que precisa ser atendido.
né? Então, essa é a grande dimensão, na minha opinião. Vocês têm toda a liberdade de discordar de mim, de achar que eu estou falando uma besteira. A grande questão do poder das chaves é justamente a gente entender, né, que o que está ligado na Terra está ligado no céu. O que está ligado na Terra? Que nós, alcinha, paz e bem, o que está ligado na terra, no céu? Um monte de coisa. Mas nós podemos ligar também, né? É claro que não é uma, vamos dizer, uma ligação com valor eclesiástico. Não. Mas será uma ligação com valor de fé. Quando eu viro para vocês e converso com vocês e explico alguma coisa para vocês, isso muda a vida de vocês, muda a conduta de vocês, nós criamos uma ligação. Quando um de vocês vai ao encontro de um irmão com alguma doença, com alguma dificuldade, com algum problema, né? Pode ser até um problema pequeno, sabe, pessoal? Ah, eu estou com dificuldade aqui de fazer tal coisa. Ah, fulano, peraí que eu vou te ajudar. Ah, mas você não está ocupado? Tô, mas você está com problema, eu vou te ajudar. Né? A pessoa, só essa disposição de você servir ao seu irmão, servir à sua irmã, já é uma ligação que vocês estão criando. A partir do momento que você abre mão de algo, diz assim para as pessoas, eu vou abrir mão de algo, eu vou me desligar disso, para que eu possa cuidar dos meus irmãos e das minhas irmãs. Aquilo que você desligou aqui, você desliga lá em cima. Então, se você é uma pessoa, vamos dizer, excessivamente apegada ao bem material e abre mão desses bens materiais, ou de pelo menos um pouquinho deles, para servir ao seu irmão, isso repercutiu no céu. É claro que existe um poder das chaves que é hierárquico, mas o maior poder de todos, a maior força de todos, aquilo que mais pode mudar o mundo, não é a grandeza, não é o poder, não é a força, mas a simplicidade dos atos de cada um, quando se coloca ao serviço do irmão e da irmã. Principalmente aqueles que estão nas periferias existenciais e nas periferias sociais, como bem lembra o Papa Francisco, que costuma terminar seus documentos dizendo que é o servo de todos os servos de Deus, né? Ou seja, aquele que entende plenamente que o que lhe torna essa pessoa tão importante é estar à disposição como servo, ou seja, a serviço de todos a que servem, aqueles que servem a Jesus. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Hoje acho que foi a Moema que andou trazendo algumas pessoas aqui a mais para a nossa live, né? Flávia e a Suzana, se eu não me engano, são esses dois, né? Espero que elas tenham gostado da live, posto que é a primeira vez que elas vêm. Fico muito contente. Né? Paulo Pontes, meu querido amigo, está aí. Que bom que você está aí. Né? Djalma, Doraci, Algarte, Fátima, que são pessoas que costumam frequentar essa comunidade eclesial. Entrou uma pessoa que eu não estou reconhecendo, Alcinha. Alcinha, muito obrigado por estar presente. Né? Não sei se alguém quer fazer alguma observação, alguém quer falar alguma coisa, criticar, né, discordar de mim. Torre está quietinho aí, né?
André Torricelli, amigo querido. Né? Todo dia 15h30 eu venho aqui e falo com vocês. Né? Todo dia 15h30 eu pego uma meia horinha para conversar sobre o Evangelho. Né? Daqui a pouco está no IGTV. Mais tarde isso vai para o YouTube. Né? Eu hoje, né, tive um problema com a internet, estava muito difícil, espero que vocês tenham ouvido tudo, mas se não ouviram não tem problema, porque no IGTV ou no YouTube vocês vão ver depois, tá? Antes de eu me despedir de vocês, eu quero deixar um conselho para vocês darem um pulo lá no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? E aí a gente depois aproveita mais. Amanhã, 15h30, a gente está junto. Antes de ir, vou deixar a minha bênção, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Permaneçam em casa, fiquem protegidos e que o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos o Senhor, demos graças a Deus. Até amanhã às 15h30, pessoal. Tchau, tchau.